eu não posso, hoje, uma empresa de consultoria, adquirir um crédito de precatório e depois fazer uma negociação para que possa ser viabilizada uma operação hoje com uma empresa? É uma dúvida hoje que ainda paira, mas que muitas empresas de consultoria continuam fazendo. E elas fazem hoje com aval constitucional, porque a Constituição Federal, ela te dá essa possibilidade, o artigo 100 da Constituição e o artigo 78 da DCT, em conjunto, quando você faz uma leitura desses dispositivos, você vê que existe a possibilidade de cessão dos créditos a terceiros, e existe essa possibilidade do poder liberatório. Ora, o poder liberatório foi dado por um titular X. Esse titular, ele transferiu o crédito para a Maria transferiu o crédito para João. O João não pode mais fazer valer aquele direito do poder liberatório, as qualidades do poder liberatório, do precatório, não pode mais ceder. Enfim, claro que pode. Você mantém aquelas qualidades do precatório, ocorre que você fez uma transferência de titularidade. Agora, claro que você vai se precaver, você vai fazer um registro público disso, você vai informar nos autos a cessão dos créditos a terceiros. Então, esse leilão de precatórios que prevê a proposta de emenda constitucional já existe hoje na prática. Só que o governo vai poder depois fazer isso, só que cobram das empresas de consultoria hoje sobre a possibilidade de fazer isso. É claro que é possível. Se existe a possibilidade de ceder o crédito a terceiro, eu não tenho dúvida de que existe a possibilidade de você manter essas negociações hoje no mercado. Outra questão, voltada também ao descrédito das instituições. Quando eu falo de descrédito das instituições, e aí aqui nós tratamos do executivo, do legislativo e do judiciário, eu acho que hoje quem tem procurado mais tomar alguma atitude para poder solucionar esse problema tem sido o Poder Legislativo. O Poder Judiciário, muitas das vezes, não aprova uma série de situações voltadas ao precatório, e o Poder Legislativo vem muitas vezes alterando os dispositivos para que você possa alcançar essa efetividade constitucional. O Poder Legislativo vem a todo momento dando novos artifícios e novos textos constitucionais para que você possa, enfim, fazer uso do precatório. Agora, não existe poder legislativo efetivo se não existe um poder judiciário e um poder executivo efetivo também. Quando nós tratamos aquela velha matéria do check and balance, você tem que ter uma harmonia entre os poderes. Não existe o poder legislativo é mais do que o poder executivo, o poder judiciário é menos ou mais do que o poder legislativo, muito pelo contrário, esses poderes têm que estar em consonância, eles têm de estar em harmonia para que possa efetivamente poder fazer valer o seu direito voltado ao precatório. E quando você dá um dispositivo constitucional viabilizando a compensação ou pagamento de tributos com precatórios e a cessão desses créditos a terceiros, mas o Poder Judiciário não te dá um aval nisso, você encontra um problema muito grande. Porque, constitucionalmente, você tem essa disposição. Existe a possibilidade da cessão, existe a possibilidade do poder liberatório, existe a possibilidade do encontro de contas. Só que, quando você vai submeter isso ao judiciário, o judiciário não te dá o aval em muitas das vezes. E aí você encontra um problema muito grande, porque você vai alterando a Constituição, só que a Constituição não se torna uma Constituição efetiva. A Constituição ela se torna, como dizia Ferdinand Lassalle, uma mera folha de papel. E nós não queremos isso, nós queremos uma Constituição efetiva, uma Constituição que tenha um texto e esse texto ele possa ser aplicado de uma forma em que o Poder Judiciário sim dê o aval no que está
no dispositivo da Constituição Federal. E eu acho que vale a pena nós entrarmos, então, sobre a aplicação do precatório nessa esfera. A primeira abordagem aqui do precatório na Constituição Federal sobre a aplicabilidade dessa norma. Uma norma autoaplicável ou não? Ainda se discute isso. Ainda se discute isso. Infelizmente. Porque o artigo 30, aliás, perdão, a emenda 30 de 2000, ela veio trazer no parágrafo 2º do artigo 78 exatamente esse esclarecimento. Olha, o ente federativo disponibilizou um determinado valor no seu orçamento, mas não pagou, você tem, consequentemente, o poder liberatório para você poder fazer esse encontro de contas com os tributos. Isso é o que prevê o texto. Essa norma, ela é autoaplicável, não tem discussão alguma. A discussão que existia era antes da emenda 30. Após a emenda 30, eu creio que não existe discussão nenhuma. O texto é extremamente claro, mas as fazendas hoje, respectivas, elas ainda adotam aquela tese de que o texto não é autoaplicável. Mas eu acho que é um grande engano se nós passarmos a essa interpretação, porque não existe dúvida alguma de que, uma vez orçamentado e não pago, aquele precatório ele tem o poder liberatório para você fazer o encontro de contas. Esse encontro de contas, a Fazenda fala, não existe essa possibilidade, tem que ter lei para regulamentar a possibilidade de compensação. Aí já entra numa esfera completamente diferenciada. Por quê? Uma coisa é o texto ser autoaplicável. Essa norma da Constituição, ela é autoaplicável. Outra coisa é a compensação que você vai adotar aqui. Essa compensação não é a compensação do direito civil, não é a compensação do artigo 170 do Código Tributário Nacional, e sim a compensação constitucional. A Fazenda, ela fala, olha, não existe lei que regulamente. Uma coisa não existe lei. Em primeiro lugar, não precisa da lei, porque o texto constitucional já é autoaplicável. Outra coisa é qual compensação você vai adotar aqui. Mas a Constituição Federal trata de pagamentos. O artigo 78 da DCT, parágrafo 2º, fala sobre pagamentos. Tudo bem, a compensação ela vai incorrer num pagamento. Ela lá na frente nada mais vai ser do que um pagamento efetivo. Agora, este crédito que você está utilizando, que é o precatório, ele não precisa nunca de uma lei que regulamente essa sua compensação. Pode ter uma lei baseada no artigo 170 do Código Tributário Nacional, mas é uma outra situação. Você vai disponibilizar uma determinada lei para fazer uma compensação de um determinado período ou de um determinado crédito, mas o dispositivo constitucional que dá o poder liberatório e fala sobre o pagamento ou a compensação do precatório, este não é para ser tratado jamais como aquela compensação do artigo 170 do Código Tributário Nacional. E aí é uma questão de hierarquia, uma questão de aplicação do princípio da supremacia da Constituição Federal. Você está aqui adotando a compensação constitucional. Uma coisa aqui, a compensação constitucional. Estou aqui tratando com o dispositivo, o artigo 78, parágrafo 2º da DCT. Outra coisa é aqui, o artigo 170 do Código Tributário Nacional. Esses não se comunicam, nunca. Não existe a menor possibilidade de comunicação. Porque aqui existe uma linguagem, aqui outra completamente distinta. Essa a abordagem, a compensação constitucional. Essa aqui, a infraconstitucional, completamente distinta. Então, sobre a égide da atual Constituição, eu não tenho dúvida alguma que existe essa possibilidade da compensação. Existe, sim,
E é a compensação constitucional. Não é a compensação do artigo 170 do Código Tributário Nacional. As fazendas respectivas dos entes federativos devedores, elas alegam essas situações. Olha, o artigo 170, aliás, a compensação tem que ser regida nos modos do artigo 170. Ocorre que existe um grande equívoco aqui, porque nós não estamos tratando do artigo 170 do Código Tributário, e sim do artigo 78 do ADCT. E aquela questão sobre salvos créditos de questão alimentícia, salvos os créditos de pequeno valor e de natureza alimentícia, os demais terão poder liberatório, poderão ser pagos em 10 anos. Então, esse é o texto da Constituição. Esse salvo não estaria eliminando a possibilidade de compensação de créditos de precatórios de natureza alimentar? A Fazenda alega isso, sem dúvida alguma. Por quê? Porque nós não temos hoje uma aplicação efetiva do crédito do precatório em si. Mas a Fazenda ela faz hoje uma leitura completamente inversa do dispositivo constitucional. Porque quando o legislador ele resguardou os créditos de pequeno valor e os precatórios de natureza alimentar, por óbvio ele fez para que você não pudesse efetuar aquele pagamento desses créditos em 10 anos. Não é porque eu coloquei o salvo os créditos de pequeno valor e os de natureza alimentar no dispositivo do parágrafo 2º do artigo 78, que eu não vou poder fazer a compensação com precatório de natureza alimentar. Muito pelo contrário. O precatório de natureza alimentar ele tem preferência sobre o precatório normal. Ele tem preferência. Então, como que eu aplico uma compensação constitucional com o crédito de natureza alimentar, aliás, o não alimentar, e o de natureza alimentar eu não aplico? Eu acho que existe aí uma má interpretação de alguns colegas quando alegam essa impossibilidade de compensação com os créditos de natureza alimentar, exatamente por essa leitura, que acredito eu, equivocada do dispositivo, porque o crédito de natureza alimentar ele sempre vai ser preterido do que o crédito de natureza não alimentar. Nós temos aqui algumas informações sobre a possibilidade do uso de precatórios no direito tributário. No Rio Grande do Sul, aliás, o Rio Grande do Sul é um estado que vem tomando o Tribunal do Rio Grande do Sul, ele sempre foi conhecido por estar pensando, dizem, né, pensando lá na frente. Em algumas situações eu creio que sim. Eles parece que anteveem algumas situações criadas aqui e surgem algumas decisões inovadoras, como foi o exemplo do recurso extraordinário. Aliás, antes de vocês tomarem nota de qualquer tipo de informação aqui, eu vou deixar no final da palestra o meu e-mail disponível, que eu vou disponibilizar todo o material que eu tenho aqui para vocês. Então, se vocês perderem algum número, enfim, não podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar através do e-mail todo o material que eu estou fazendo uso aqui hoje na palestra. Essa compensação no recurso extraordinário número 550.400 do Rio Grande do Sul, ela fala exatamente sobre a possibilidade do precatório e também de natureza alimentar e cedido a um terceiro. Eu, titular de um determinado precatório, cedo esse precatório para uma determinada empresa que posteriormente faz uso desse precatório, e aqui nós tivemos um aval do próprio superior do Supremo Tribunal Federal. Nesse recurso extraordinário, nós tivemos um bem recente, que foi um recurso em mandado de segurança, da relatoria do ministro Teori Albino Zavascki, né? É um recurso em mandado de segurança 26.500 de Goiás,
onde ele fala também sobre essa possibilidade da compensação. E a compensação administrativa é possível? A compensação administrativa, nós temos que levar em conta que a Receita Federal, por exemplo, na esfera federal, através das suas resoluções e dos seus textos, e das suas instruções, ela prevê algumas possibilidades de uso de créditos ou não. Nós temos uma decisão recente, que eu acho que vale a pena nós levantarmos aqui, que foi a seguinte: o tribunal autorizou uma compensação de crédito de IPI e PIS, salvo engano, com o INSS. Hoje não existe, apesar de falarmos hoje em super-receita, não existe ainda essa possibilidade de compensação, por exemplo, de um crédito de IPI com crédito de INSS. Não existe hoje essa possibilidade, porque se você entra lá no sistema Perdecomp e você vai tentar fazer o encontro de contas, você coloca créditos e débitos lá, não vai aparecer crédito de INSS. Isso foi submetido ao crivo do judiciário e houve uma decisão recente, e eu vou disponibilizar para vocês também, sobre essa possibilidade de uso do crédito de IPI com INSS. A instrução normativa da Receita Federal não prevê isso. Assim como a instrução normativa da Receita Federal não prevê a possibilidade de compensação com precatórios. Eu não poderia fazer uso dos precatórios aqui? Eu acho que essa decisão sobre essa possibilidade de uso de um outro crédito, de uma outra natureza, com o do INSS, dá uma abertura também para essa discussão sobre a possibilidade da compensação administrativa desse crédito de precatório com um determinado tributo. Agora, essa compensação, sem dúvida alguma, ela vai ser regida pela Constituição Federal, porque o ente administrativo ele vai salientar, olha, nós proibimos esse tipo de compensação, através da nossa instrução normativa não é possível, e ainda vou querer te aplicar uma multa. Eu creio que existe um grande equívoco aqui, porque nós estamos tratando de um dispositivo que dá autorização para uma compensação, esse dispositivo previsto na Constituição Federal. Se uma instrução normativa impede essa compensação, nós estamos fazendo uma inversão de valores. Ou seja, eu estou, ao invés de trazer aqui a compensação constitucional e aquela compensação infraconstitucional que eu trouxe para vocês, eu agora trago essa mesma situação, só que sobre a possibilidade de compensação administrativa. Compensação administrativa com a instrução normativa da Receita Federal e a compensação constitucional. Vejam, eu estou aqui dando mais crédito à compensação com o texto da instrução normativa do que com o texto da Constituição Federal. Isso jamais pode ser invertido, sob pena de nós incorrermos ao equívoco de não respeitarmos o princípio da hierarquia das normas e o princípio da supremacia da Constituição. Então, sem dúvida alguma, que existe a possibilidade de compensação administrativa ainda com precatórios, administrativa ainda com precatórios. Só que essa compensação, sem dúvida alguma, ela não pode estar baseada em algum dispositivo administrativo ou alguma alegação administrativa tentando encaixar algum fundamento que a instrução normativa traz lá, por exemplo, os créditos que eu posso habilitar e aí depois eu fazer uso. Não, você tem de fazer uso do dispositivo constitucional. A fundamentação é, sem dúvida nenhuma, o dispositivo constitucional, porque se nós não admitíssemos isso, nós estaríamos sendo completamente omissos sobre esse calote institucionalizado que hoje o Estado prega. Porque eu admitir que não posso fazer compensação com precatório é eu simplesmente virar as costas para um crédito que eu tenho com o próprio ente federativo. Isso nada mais é do que um absurdo.
Nós estávamos aqui discutindo antes da palestra, eu, o doutor Eduardo, o doutor Vitor, exatamente essa questão da aplicação na América Latina e na Europa. Hoje, na Europa, você tem uma dívida com o Estado vai e efetivamente paga as suas dívidas. Nós temos um exemplo aqui na América Latina, a Argentina. Na Argentina não são precatórios, na Argentina são os bônus da Argentina. Mas a sistemática é absolutamente a mesma. Você tem os bônus que vão ser pagos daqui 10, 20, 30 anos. Quer dizer, eu que tenho 60 anos de idade, por exemplo, quando que eu vou receber com 90? Porque os meus filhos talvez nem saibam desse crédito que eu tenho. Enfim, é uma realidade de América Latina, infelizmente. Aqui, hoje, nós temos essa ideia de Estado que dá o verdadeiro calote, é essa ideia que nós temos mesmo. E hoje, se nós tivermos de discutir alguma situação voltada ao favorecimento do contribuinte, eu não tenho dúvida que você tem que fazer valer, porque hoje estamos diante de um Estado fraco, diante de um Estado que legisla, mas não faz valer suas normas. Isso é um grande equívoco e é uma grande preocupação, porque, além de você não poder fazer uso do que dispõe uma Constituição Federal, por exemplo, você tem aqui suprimido o seu direito e a sua garantia individual. Bem, temos também a possibilidade, eu acredito, do uso dos precatórios numa arrematação num determinado leilão. Eu acho que se você estiver fazendo estiver viabilizando alguma situação onde o ente público ele esteja lá, foi levado à praça um determinado imóvel, e aí eu quero chegar lá e arrematar esse imóvel, eu posso com precatório? Eu acredito que com um precatório é possível você fazer isso, porque você nada mais fará do que fazer um encontro de contas quando oferecer o precatório para a arrematação desse bem que foi à praça decorrente de uma dívida com um ente federativo, por exemplo. A garantia e execução fiscal, eu não tenho dúvida de que existe a possibilidade do uso do precatório. E eu não tenho dúvida por duas fundamentações. Uma, porque o precatório, uma vez ele orçamentado e não pago, eu comungo da mesma ideia do ministro José Delgado. Ele equivale a dinheiro, sim, porque foi colocado no orçamento. Mas eu não efetuei o pagamento porque eu segui o princípio da reserva do possível, eu tive que investir mais em educação, eu tive que investir mais em transporte, eu tive que investir mais em segurança e eu não tive como marcar com as dívidas dos precatórios. Ora, se existe um orçamento. No orçamento, você vai fazer um planejamento para um encontro de contas. Se eu já tenho lá destinado uma determinada verba para o pagamento efetivo dos precatórios, por que eu não vou pagar? Essa é a questão. Então, vai pagar sim, e por isso é equivalente a dinheiro. E, na pior das situações, ele é equivalente a direitos e a ações. Mas aí nós estaríamos indo para os últimos incisos, não mais o inciso 11 da Lei de Execução Fiscal, tratando da garantia de execução fiscal, mas sim saindo do inciso 1 e indo para os últimos incisos, exatamente por não entender que o precatório seria equivalente a dinheiro. Mas, ainda assim, na execução fiscal, se eu tiver a possibilidade de oferecimento desse crédito de precatório, mesmo como direitos e ações, ele pode ser aceito para que eu possa, lá na frente, fazer esse encontro de contas. Existe uma decisão de 2005 e uma decisão de 2008 e 2009 também, que eu posso disponibilizar para os colegas. E a substituição de penhora? É um outro tema muito tratado hoje na esfera tributária.
Como que eu faço para substituir a penhora com o precatório? Nós sabemos que, uma vez penhorado um determinado bem, você tem que ter a aquiescência, ou não, né, da fazenda, para que você possa fazer essa substituição de penhora. Agora, se você faz uma leitura do precatório como o primeiro item ou o primeiro inciso do artigo 11, logo o primeiro item a ser penhorado, se eu tenho um imóvel penhorado, não existe o menor sentido eu manter um ônus sobre aquele imóvel, sendo que uma empresa precisa do imóvel sem nenhuma penhora ou sem nenhuma restrição na sua escritura para que, por exemplo, você tenha que fazer um empréstimo. Não faz o menor sentido você manter o ônus sobre aquele determinado bem, aquele imóvel, sendo que você tem um precatório do próprio ente que está com uma execução fiscal em andamento contra você, e você não pode disponibilizar, por exemplo, o seu bem, às vezes até uma indústria, é um imóvel lá da própria empresa, onde eu posso pegar um empréstimo, mesmo para poder fazer dinheiro e movimentar o caixa da empresa, só que com o ônus da penhora, por exemplo, você dificilmente conseguirá manter, aliás, fazer algum tipo de empréstimo, ao passo que, se você tiver o imóvel sem penhora alguma, você possivelmente conseguirá um empréstimo e viabilizar a atividade da sua empresa. Então, você otimizando a atividade da empresa e você também fazendo valer o seu direito de crédito do precatório, eu acredito que, ao invés de você manter o imóvel penhorado, existe a possibilidade de você fazer a substituição da penhora, sim. E nós temos decisões favoráveis, que também eu vou passar para os senhores, inclusive da relatoria da ministra Denise Arruda. E também foi um processo do Rio Grande do Sul. Existe um grande lapso temporal entre... Nós sabemos que hoje a sistemática de apuração do seu débito em face do ente federativo e a consequente execução fiscal é um pouco complicada, porque, às vezes, você tem uma dívida inscrita você tem uma restrição de um determinado tributo que você não efetuou o pagamento, mas a dívida ela não foi inscrita em dívida ativa ainda. Ou seja, administrativamente, eu discuti aquela cobrança daquele tributo e eu não conseguia um resultado favorável. Só que esse tributo, que eu não consegui esse determinado resultado favorável ainda, não foi inscrito em dívida ativa, não existe execução fiscal, só que eu tenho um ônus ainda, aliás, eu tenho um ônus desse determinado valor e não consigo, por exemplo, tirar uma certidão para uma determinada empresa. Por quê? Eu tenho a restrição deste crédito no meu conta corrente. Ora, o que eu faço? Porque, se nós fôssemos analisar, existe uma omissão aí do próprio Estado de, efetivamente, buscar o seu crédito. Só que eu não posso garantir execução nenhuma e discutir suspender a exigibilidade do crédito tributário. Administrativamente, ele não está suspenso, porque, se eu tivesse alguma impugnação administrativa, existiria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Enfim, eu consegui uma decisão desfavorável na esfera administrativa, transitou em julgado, e aí aqui, antes de concluirmos até esse raciocínio, quando eu falo transitar em julgado na esfera administrativa, pasmem, existe o trânsito em julgado na esfera administrativa, sim. Alguns doutrinadores tratavam dessa questão já antes da Constituição de 88. Porque
No artigo 5º, inciso 54 e 55, você traz lá ampla defesa, contraditório, devido processo legal, administrativo e judicial. Esse dispositivo de devido processo legal, administrativo e judicial, na Carta de 69 não existia. Passou a existir com a Constituição Federal de 1988, ou seja, enquanto existia discussão na esfera administrativa, sem existir recurso ainda pendente na esfera administrativa, eu tenho o direito, sim, de ter a suspensão da exigibilidade do meu crédito tributário. Então, eu pego o fundamento constitucional do trânsito em julgado na esfera administrativa para manter, sim, a impugnação nessa esfera. Então, eu não preciso... o ente federativo ele vai, sim, ter que aguardar uma decisão administrativa, uma discussão administrativa sobre a exigibilidade ou não desse crédito tributário, se eu tiver recurso pendente, para inscrever endividativa, sim. Porque nós temos hoje também aquela decisão já pacificada do Supremo, por exemplo, que a suspensão da pretensão punitiva, por exemplo, houve um não recolhimento de tributo, existe uma ação penal em andamento, mas se existia ainda impugnação administrativa daquele tributo nessa esfera, judicialmente a ação penal não corre. Existe o trancamento da ação penal. Por quê? Porque eu não obedeci o devido processo legal administrativo. É a mesma situação aqui. Se eu tenho ainda a impugnação na esfera administrativa, não tem por que inscrever endividativa. Mas, se eu já acabei com a discussão na esfera administrativa, houve o trânsito em julgado na esfera administrativa do meu recurso, por exemplo, ou da minha impugnação, mas não houve ainda a execução fiscal, existe a possibilidade de eu ajuizar uma medida cautelar de caução para que eu me antecipe à execução fiscal, eu já demonstre a minha boa-fé, oferecendo esse precatório para a garantia de uma futura execução fiscal, e aí sim eu consiga lá a suspensão da exigibilidade desse crédito e que eu consiga a regularização também na esfera administrativa para que eu não tenha nenhuma pendência para conseguir alguma certidão. Eu acredito que vale a pena também salientar a questão sobre a proposta de súmula vinculante, sobre a atualização dos créditos, dos valores dos precatórios, ou seja, em determinado momento em que existe o orçamento, houve a requisição do precatório e até o efetivo pagamento, ou seja, entre aqueles 18 meses para o efetivo pagamento do precatório, se incidiria juros e tudo mais, existe uma proposta de emenda, uma proposta de súmula vinculante para que não incida mais esses juros, que seriam remuneratórios. Agora, e se eu coloco no meu orçamento aquele determinado crédito para pagar, eu não efetuo o pagamento depois daqueles 18 meses, de que forma que eu devo corrigir isso? Ou eu devo corrigir isso após os 18 meses? Eu acredito que, não havendo essa benesse de não correr juros nesses 18 meses, essa proposta de súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, eu acredito que, se essa benesse de não ocorrência de juros nesses 18 meses, não houver o cumprimento do pagamento nesses 18 meses, automaticamente cai, ou seja, a partir da requisição, sim, começa a correr os juros. Aqueles 18 meses que correram, eu vou contar os juros para poder depois ser compensado disso? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que pode, porque essa proposta de súmula vinculante é para que não tenha essas atualizações no valor do precatório nesse determinado tempo, mas nesse tempo em que eu efetivamente pague o precatório. Ou seja, se eu não paguei o precatório, não existe o menor sentido de não correr os juros. Quer dizer, o contribuinte que tem o titular do precatório, que tem a
a possibilidade de ser ressarcido determinado valor, além de esperar todo aquele tempo para ser ressarcido pelo ente federativo, ainda não vai ter nenhuma atualização do crédito. Então, acho que existe já essa proposta de súmula vinculante, mas nós temos de ter já uma interpretação prévia sobre ela, porque lá na frente, se efetivamente ela vingar, eu acho que vale a pena nós chegarmos a algumas conclusões sobre esse ressarcimento de valores aos titulares de precatórios. Bem, pelo tardar do tempo aqui já, né, eu acredito que algumas colocações foram feitas pela possibilidade do uso dos precatórios no direito tributário. Algumas informações foram passadas sobre o projeto de emenda constitucional, que eu garanto para vocês que o mais importante é, sem dúvida nenhuma, essa questão da cessão, o leilão dos precatórios e algumas questões referentes à ordem cronológica que nós passamos, mas que ainda vai ter muita coisa a ser discutida após a aprovação na Câmara dos Deputados e quando essa proposta voltar para o Senado Federal, porque lá no Senado Federal, ou eles acolhem essas alterações, ou não, enfim. E aí nós vamos ter que ter um estudo mais atualizado sobre essa proposta, sem dúvida alguma. Então, eu acredito que essas informações são algumas básicas que foram passadas sobre a possibilidade de uso do precatório. Temos isso hoje, talvez amanhã não mais, mas, sem dúvida alguma, eu já fico aqui à disposição para esclarecimento de qualquer questão. A ideia é essa, exatamente nós debatemos aqui alguma dúvida existente, e vou deixar já meu e-mail já de prontidão de vocês, para que vocês possam enviar qualquer dúvida também, que é Arthur, sem H, @arthurhatz, Arthur de novo, depois R-A-T de tatu e C de cebola.com.br. Agradeço a participação de todos aqui, agradeço a presença dessa mesa, fico à disposição para os esclarecimentos e foi uma grande satisfação. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de saber se existem perguntas a serem feitas. Quero lhe informar também, recebi agora uma mensagem que a 351 ficou para terça que vem a votação, e não hoje, conforme era previsto no começo da palestra. Bom, então tudo que nós passamos aqui continua valendo ainda. Até Terça está de pé. Eu costumo dizer que quando não existem muitas dúvidas, né, ou a gente entendeu tudo, ou a gente não entendeu nada, ou a gente quer ir embora logo, né? Mas, enfim. Tem alguma pergunta? Bom, também considerando que seu e-mail está à disposição, existindo alguma questão, claro, sem pode dúvida ser alguma. dirigida ao senhor. Eu quero lhe entregar, doutor Arthur, em nome da OAB, uma placa pela sua participação. Obrigado. O diploma. Opa. Obrigado. Tá bom? E agradecer a sua presença. Obrigado. Tá bom. Bom, diante disso, então, eu vou encerrar os trabalhos, agradecendo mais uma vez ao doutor Arthur, o meu colega de mesa, e dizer que qualquer dúvida pode ser solicitada diretamente no e-mail dele. E agora é uma questão de oração, para que a 351 não passe na atual redação, e que se preserve ao menos a questão da compensação dos precatórios sem com dúvida débitos alguma. tributários. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado.